Bom dia para todo mundo. Meu nome é Bruno Lofrano. Eu sou do curso de Licenciatura em Geografia do IFSul e sou do PIBID de Poços de Caldas. Nessa semana é a semana 6 do PET 4. A gente vai estar trabalhando alguns temas como a globalização e migrações internacionais. A gente já vem estudando sobre esse tema de migração e imigração, sempre explicando, e a gente vai dando continuidade nisso. Então, nessa semana, a gente vai tentar analisar os focos de tensão na região das fronteiras, mais de base o continente europeu, e conscientizar-se da necessidade de tratar essas questões de refugiados, para a gente começar a entender o porquê, entende? Então, a gente já começa com um texto que é muito importante nesse PET. O texto vai ser sobre crise migratória na Europa. Eu separei alguns textos para explicar para vocês que são de suma importância para o aprendizado. Essa crise dos refugiados, ela tem como uma das causas o aumento de fluxos migratórios, que é um fenômeno que acompanha a humanidade desde quando começou, né? Onde os povos começam a se mudar, buscando melhores condições de vida, sempre indo para outros lugares, se mudando. E cujo motivo pode ser por diversas coisas. Embora como eu disse, são por condições de vida, mas alguns também envolvem preconceito, economia, saúde, educação, né? Ou seja, também uma crise econômica. E para se compreender essa crise dos refugiados, é necessário a gente entender quem são os refugiados. É, Trata-se de um grupo que é específico de imigrantes, que recebe essa denominação por conta de uma convenção feita em 1951, que trouxe a regulamentação aos diferentes tipos de imigrantes. Refugiado é uma pessoa que vai sair do seu país por conta de fundados temores de perseguição por raça, religião, como eu falei ali em cima, ou melhores condições de vidas, né? São grupos sociais dessa nacionalidade, ou também pode ser perseguido por opiniões políticas, ou situações que também não queiram voltar para o seu país, entende? Mas então, quais são os problemas com isso? De acordo com os dados da Acnur em 2014, a chegada desses migrantes na Europa quadriplicou com um total de 280 mil, que no caso são mais de 170 mil foram para a costa italiana e 43.500 foram para a costa grega. Ainda continuando em 2014 com esses dados, né, cerca de 144.630 sírios solicitaram refúgio na União Europeia, desde 2011, quando começou alguns conflitos que existem no país. Se vocês acompanham, né, existe muita briga, muita guerra civil dentro da Síria, né? Então as pessoas estão cansadas disso, então elas vão tentar mudar de vida, elas tentam sair. E no caso, os países que estão mais perto seriam países da Europa, que estão mais perto para eles. Então, esse fluxo migratório arrefeceu nos últimos anos por conta de medidas adotadas pelos esses países, porque os países já estão superlotados com algumas coisas, então eles começam com os fechamentos de fronteiras, especialmente nas rodas Balcãs, por conta dos imigrantes que iam a pé. Esse acordo foi feito entre a Itália e a Guarda Costeira da Líbia, o país que era o principal ponto de embarque dos viajantes clandestinos. O acordo ele foi até hoje ele é muito questionado pelos direitos humanos, porque ele acaba prejudicando quem está tentando sair do país, de certa forma, entende? Então, essas pessoas que forem pegas, elas acabam voltando para o país de onde saíram. Muita burocracia, gente, é complicado, porque as pessoas só querem viver em paz e buscando isso. Só que quando ocorre essa superlotação, acaba acarretando outros problemas, que eu vou acabar citando agora. E os temores dessa população, né, esses problemas da população local, em perder o emprego, terem seu acesso a serviços estatais restringidos ou redução de qualidade de algum serviço. E acabam pagando impostos para a proteção governamental atender esses refugiados. Acaba gerando um problema que a gente conhece muito, gente, que infelizmente acontece, que é a xenofobia, que é uma versão aos estrangeiros, que não é só manifestação, alguma coisa, mas acaba tendo uma intolerância, um preconceito, e muitas das vezes acaba tendo violência. Isso é horrível. Mas em organizações de promoção desse tipo de hostilidade, porque muito grupo que está lá dentro dessa sociedade, eles tentam viver da maneira certa, só que por ocorrer isso, a população fica
meio com medo, não consegue receber, de certa forma, certo? Então, agora a gente vai para as atividades, que é todas relacionadas com esse texto. Aqui, na atividade 1, vocês vão explicar a relação dessa atividade, que no caso é uma charge da Europa colocando os refugiados para fora, assim como eu expliquei agora para vocês. É uma coisa simples, é só vocês explicarem e eu acho que vai dar certo. Sobre o tema de xenofobia, o que vai ser o correto afirmar aqui? Nos países desenvolvidos, a tendência tem sido a redução desse tipo de preconceito contra os imigrantes devido à crescente necessidade de trabalhadores menos qualificados para as indústrias? Ou a B, que diante da crise econômica nos países europeus, tem crescido o sentimento xenofóbico para tentar explicar os atuais problemas sociais e econômicos enfrentados, como o desemprego? Será que é isso? A C, a existência de movimentos xenofóbicos nos países europeus encontra pouco apoio político, pois não existe partidos de extrema-direita que levantam essa bandeira de luta contra os imigrantes. Vocês acham correto? Ou a D. Em momentos de crises humanitárias, os movimentos xenofóbicos perderam a força, exemplo que ocorre atualmente na Europa, pela ampla aceitação dos refugiados provenientes da Síria, do Iraque e do norte da África. Será que é isso? Pense com calma. Relacione a pergunta, relacione o que eu acabei de explicar com a questão, certo? Na 3, ele separou um trechinho ali que fala: quase 3 mil imigrantes morreram este ano no Mediterrâneo. França constrói muro junto à selva de Calais para impedir acesso dos imigrantes. País asiático em guerra civil desde 2011 e governado por Bashar Assad é o que mais tem contribuído para o aumento de refugiados na Europa. Qual o nome desse país? Qual que é o nome do país que acabou passando por isso? O que diferencia, e na número 4, o que diferencia um migrante de um refugiado? Se vocês pegarem de base as aulas passadas para agora, vai ter uma explicação sobre o que é migrantes, imigrantes, emigrantes e refugiados, certo? E na 5, que é a última questão, da UERJ, inclusive, os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e intolerável que deve cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próximos, e então se tornar um refugiado, reconhecido internacionalmente, com acesso à assistência de alguns países, né? E praticamente também da Agência da ONU para Refugiados, o que conhecemos como Acnur. O conceito de refugiado, apresentado no texto, está diretamente associado aos problemas políticos e econômicos que afetam diversos países na atualidade. Nos últimos anos, a região de origem que tem contribuído para o maior número de refugiados para a Europa são o leste europeu, o Oriente Médio, o Extremo Oriente ou a Península Balcânica. Certo? Por hoje é só, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, alguma questão assim, pode comentar, curte o vídeo, se inscreve aí no canal, manda para os amigos que vai ajudar muito. Obrigado.